O cristão e a bebida alcoólica, o que a Bíblia diz? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos abordar esse tema que gera muita dúvida entre o povo cristão, o consumo da bebida alcoólica. Mas o que será que a Bíblia diz? Ela condena ou permite tal ato? Hoje vamos esclarecer essa dúvida à luz das Santas Sagradas Escrituras. Antes de mais nada, meus irmãos, vale a pena salientar que a Bíblia ela nos orienta a buscar sabedoria em Deus para todas as áreas de nossa vida. Então, sendo assim, pela luz da Bíblia, hoje vamos esclarecer por alguns versículos e princípios bíblicos essa dúvida que paira sobre muitos de nós cristãos nos dias de hoje. Mas o que a Bíblia diz a respeito do consumo de álcool? A Bíblia, irmãos, ela não condena diretamente o consumo do álcool. Vale a pena que deixe isso aqui bem claro antes de gerar qualquer polêmica ou de alguma dúvida na cabeça de vocês que estão aqui conosco. Em várias passagens, por exemplo, vemos que o vinho ele é mencionado como uma parte da cultura da época e até mesmo como símbolo de celebração e também, irmãos, de bênção. Era sinônimo, por exemplo, de alegria. Lá em João, capítulo 2, quando Jesus foi convidado a um casamento lá nas bodas de Caná da Galileia, a Bíblia diz que o vinho acabou e Jesus, durante aquele casamento, Jesus realizou seu primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. Não tem mais vinho. Que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. E o vinho ali era sinônimo de alegria para o povo judeu, para o povo que estava na festa no contexto geral. E detalhe, o vinho ali também, além de ser sinônimo de alegria, era sinônimo de ser a peça principal do casamento, até porque cada convidado ele tinha por responsabilidade de manter o vinho durante 7 dias de festa que durava um casamento judeu em sua época. Ainda em Salmo 104, versículo 15, nós vamos encontrar, irmãos, o salmista está falando que o vinho ele alegra o coração do homem. Isso estava, irmãos, diretamente ligado à cultura judeu da época. Por exemplo, numa passagem ainda no Velho Testamento, sobre a história de Ana, nós vemos que quando Ana ela entra no templo para orar, a Bíblia diz que o sacerdote ali, ao entrar no templo, tem ela como embriagada. Ou seja, dá a entender que era de costume naquela época as pessoas se embriagarem, as pessoas beberem vinho ou bebida forte, como ela mesmo vai dizer ao sacerdote ali, que não tinha bebido nem vinho e nem bebida forte. Então a gente compreende que na época, na cultura, era comum tal ato entre o povo judeu. Mas o segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre a questão do controle e da embriaguez. Embora a Bíblia ela reconheça, como nós citamos aqui, o consumo de álcool, ela é muito clara, irmãos, em condenar a embriaguez e a falta de controles. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos orienta da seguinte forma: não vos embriaguei com vinho, no qual há contenda ou dissoluções, dependendo da sua versão bíblica, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, o problema, Paulo está mostrando, que não é o vinho, mas sim o exagero e a perda de controle. Paulo mostra que o foco do cristão deve ser em ser cheio do Espírito Santo e não em se embriagar. A embriaguez, irmãos, na Bíblia é vista como um desvio que afasta o cristão de uma vida equilibrada e cheia do Espírito Santo de Deus. Então, se você quer ter uma vida equilibrada e cheia do Espírito Santo de Deus, vai um recado para você: se afaste da embriaguez. E para se afastar da embriaguez, se afaste da bebida alcoólica. Terceiro ponto que nós queremos abordar aqui à luz da Bíblia, irmãos, é sobre viver com sabedoria e evitar escândalo. Além disso também, quando a gente fala da palavra do Senhor, a Bíblia ela nos orienta e nos ensina a considerar, irmãos, os impactos de nossas ações sobre os outros, sobre o nosso próximo, sobre o nosso vizinho, nosso irmão, sobre nossos parentes. A Bíblia nos orienta a isso. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo adverte dizendo: tende cuidado para que essa liberdade não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ou seja, Paulo está dizendo que nós podemos ter a liberdade para consumir o álcool com moderação, mas precisamos, irmãos, pensar em como isso pode
afetar principalmente os novos convertidos ao nosso redor e também, irmãos, aquelas pessoas que lutam contra o vício do álcool. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o próximo ponto, que é muito importante. E se você já gostou do assunto, eu quero já te convidar a se inscrever no nosso canal, já ir comentando aqui a opinião nos comentários e também deixando o teu like e compartilhando para mais alguém. E o próximo ponto que eu quero chamar a sua atenção é justamente para os perigos e a responsabilidade cristã. A gente sabe, irmãos, que o álcool ele pode facilmente se tornar um vício. E quando se torna um vício, é algo que acaba controlando a nossa vida e a gente acaba perdendo o controle sobre ele. Porém, quando a gente pensa nisso, à luz da Bíblia, a gente vai encontrar orientações da parte de Deus para sermos sóbrios e vigilantes. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nós somos instruídos pelo apóstolo Pedro a sermos sóbrios e vigilantes. E ele continua dizendo, porque o inimigo está sempre procurando nos desviar dos caminhos de Deus. Então, a gente vai aprender, irmãos, claramente que o foco do cristão, além de ser cheio do Espírito Santo, é ter uma vida equilibrada, é ter uma vida vigilante, até porque o inimigo ele só procura uma brechinha. Cuidado com o álcool. O álcool pode não destruir somente sua vida, mas destruir a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso, ressaltando ainda o que o apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, eu posso fazer tudo? Posso me prostituir? Posso mentir? Posso roubar? Posso. Eu tenho a liberdade para fazer o que eu quero. Porém, essa atitude talvez não seja a atitude agradável a Deus. E eu, como cristão, eu tenho que ter, principalmente, o meu foco em Cristo e ter o cuidado para não cometer tais atos que me trazer escândalo no meio do povo de Deus. Então, qual é a conclusão de tudo isso? A Bíblia, irmãos, a gente falamos aqui e já mostramos que ela não proíbe totalmente o consumo de álcool, mas ela coloca limite e nos alerta sobre os perigos do excesso. Cada cristão ele deve buscar primeiro a direção em Deus, analisar o impacto, irmãos, disso em sua própria vida e considerar como a sua atitude em relação ao álcool pode influenciar aos outros. Se você tem dúvidas ou é tentar usar a bebida como uma forma de escapar dos problemas, lembre-se, o Espírito Santo é o nosso Consolador e que Deus oferece ajuda e apoio, irmãos, para nós vencermos qualquer vício. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nesse momento. Se você está lutando contra o vício do alcoolismo, eu quero dizer que Jesus, ele vai entrar na sua casa com libertação. Deus, ele vai gerar libertação na sua vida e você vai se tornar uma pessoa sóbria, uma pessoa equilibrada e cheia do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, busque força em Deus e peça a Ele sabedoria para lidar com essa situação. Obrigado por assistir. Se você tem perguntas ou dúvidas sobre o tema que nós abordamos, ou até mesmo uma experiência, deixa aqui nos comentários que estaremos lendo todos e respondendo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho, também comentar e compartilhar para mais alguém. E que Deus te abençoe em sua caminhada.